Fala, rapaziada da bola, estamos chegando aqui para mais um vídeo aqui para vocês e hoje a gente vai falar um pouco aí sobre a primeira rodada do retorno, né, da Libertadores, da fase de grupos. E aí não foram todos os jogos, né, ainda tem jogos hoje e amanhã. E aí, cara, a gente vai falar um pouquinho aí dos jogos, já deixa o seu like, se inscreve aí no canal, compartilha com seus amigos. E é isso, vambora. Quarta rodada, as coisas já estão começando a se encaminhar, né? Para quem já jogou, faltam só dois jogos e alguns melhor, já quase classificados, até classificados, e outros na briga aí pela tentativa da classificação, né? O primeiro jogo, Rosário Central e Atlético Mineiro, sem torcida do Rosário, né? Porque eles fizeram aquela porra lá contra o Penharol, tal, não sei o que, deu ruim. E vitória do Atlético no final, gol do Paulinho e o Atlético confirma a classificação em primeiro. Ah, jogo ruim do Atlético, né? Mas quando você tem um elenco igual ao do Atlético, você tem jogadores que podem decidir jogos aí para você. E ontem foi o Paulinho. Acho que em outras oportunidades pode ser o Hulk, pode ser o Scarpa. E, cara, e o Atlético muito bem encaminhado, já tá nas oitavas, né? E aí vai pegar. Tem um jogo em casa ainda, já, mas deve, pô, até poupar nesses dois últimos jogos aí, ou não, né? Querendo fazer uma campanha melhor. Mas aí, pô, o Atlético, jogo ruim, mas o time é muito bom. Vai decidir jogos assim quando precisar, jogos difíceis. E o Rosário sem torcida, né? Como o Vitor falou, porque os caras jogaram uma pedra lá no lateral do Penharol. E aí, cara, desse jogo aí, acho que é basicamente isso, assim. Time muito bom do Atlético. Caraca, esse Penharol do mesmo grupo, né? O Penharol acaba ficando em segundo. Vou até puxar a classificação do grupo aqui para dar para ver melhor. E o Penharol ficando em segundo lugar e, e aproximando a classificação, né? A disputa vai ser Penharol e Rosário Central, né? Porque o Atlético já classificou até em primeiro, né? Tipo, é difícil não ser, né? Desde que consiga pelo menos um empate, está classificado em primeiro. E briga aí, como a gente falou, pela primeira classificação geral para poder decidir os jogos em casa, né? Ah, é Caracas, difícil que o coitado. Atlético nem pontue mais, então deve passar em primeiro. Passou em primeiro na prática. Segundo jogo, terceiro jogo, Nacional e River Plate, 2-2. O River consegue também classificar e encaminhar também a classificação em primeiro lugar. Ah, o River que saiu abrindo 2-0, né? Deixou o Nacional empatar aí. Poderia ter classificado para o Mundial de 2025 ontem mesmo, se tivesse conseguido a vitória. Primeiro classificado via ranking, né? Da FIFA, da Conmebol aí. Mas não conseguiu, vai ter que ficar para a próxima rodada aí ou eventualmente até para a última. E o River, assim, sempre quando classifica em primeiro e tal, ele costuma assustar, né? Porque ele pega um segundo colocado nas oitavas e, pô, a tendência já é passar, já vai para as quartas. E o River Plate, a gente sabe a força que tem, né? Deportivo Táchira e Libertad do mesmo grupo, vou puxar aqui a classificação, empate 1-1. Classificação do grupo aí do River Plate. River Plate, em primeiro lugar, 10 pontos, Nacional 7, Libertad 4, Deportivo Táchira 1. Tendência é que fique em River Plate Nacional, né? Mas o Libertad mantém as chances de classificação, né? Se perdesse ontem, ficaria muito difícil. É, acho que o River tem dois jogos em casa ainda agora, né, eu acho. E aí, pô, vai passar em primeiro, muito provavelmente. E aí eu acho que a briga vai ficar entre o Nacional e o Libertad mesmo. Acho que eles se enfrentam na última rodada. Só não sei se é no Uruguai ou no Paraguai, me fugiu agora. E aí acredito que quem tiver esse mando de campo aí tem mais chance de classificar, né? Porque os outros jogos são contra River e o Táchira. Acho que os dois vão ter praticamente a mesma performance. E aí esse grupo aí vai ficar maneiro nas últimas duas rodadas, essa briga aí entre os dois. Vou puxar aqui, vou falar primeiro de Universitário Júnior, pelo motivo óbvio, né? O jogo mais chamativo da rodada é Palestino e Flamengo. Universitário Júnior, os dois do grupo do Botafogo, né? Eu acho que de alguma forma o empate pode ter sido até positivo pro Botafogo que joga hoje, porque ninguém não deixa ninguém pontuar muito, né? E ao mesmo tempo o Botafogo tem chance de vencendo hoje, tem que abrir a vantagem, né? Mas ficar até em primeiro, né? É, se vencer, fica em primeiro, né? Certo. E aí, cara, eu acho que o Botafogo aí ficou bom esse empate pro Botafogo. E aí o Botafogo pega a LDU em casa, tem a obrigação de vencer, né? Pra se consolidar aí de vez nessa briga aí. E, cara, eu acho que o Botafogo vai vencer. Acho que o Botafogo termina a rodada líder. E, pô, grupo bem embolado, né? Acho que as duas últimas rodadas vão ser bem maneiras aí nesse grupo. Dependendo de quem pega quem aí, aonde, acho que vai ficar bem maneiro esse grupo e bem embolado. Cara, o Universitário saiu perdendo, né? Foi buscar o empate. É, ficou bem embolado aí o grupo, ficou um grupo maneiro aí para as últimas duas rodadas.
Vai ser aquele negócio bom, né? De chegar no final e qualquer gol mudar muito a história do grupo, né? Qualquer Sim. gol vai mudar muito a história do grupo. Levando, às vezes, um cara que está em último até para primeiro. Esse tipo de coisa Ah, pode acontecer. igual aquele que tinha o Flamengo, São Atlético Lourenço, Paranaense, Atlético e não esse queria outro. lembrar especificamente, não, mas sem dúvida foi o que passou na minha cabeça. Não, é sempre bom relembrar, né? Tu acha? Aqui é história, a gente conta a história aqui do que acontece. Tá certo. Próximo jogo, Palestino 1, Flamengo 0. Que É, aí situação ficou o Flamengo, cara. eu fico muito triste. Vou deixar tu abrir aí esse jogo. Eu, Tu fica triste? sinceramente, assim, me incomoda Cara, esse ontem, resultado. ontem eu tava muito puto com essa porra, sem sacanagem. Bizarro, assim. Eu fiquei irritado com esse jogo ontem, é palhaçada, assim. Pô, cara, assim, o Flamengo consegue o único resultado. Acho que o Flamengo consegue empate lá, tava classificado. Porque ia para 5 pontos, o Palestina ia ficar embaixo, Milionário e tal, assim. Era o único resultado que, além de preocupar em termos de classificação, o Palestino passa o Flamengo, né? Eita, porra. Vou puxar aqui a classificação É, o e, terceiro tipo assim, pode terminar a rodada como último, né? pode terminar a rodada como o último. É difícil, né, cara? Em termos de saldo aí é difícil, né? Mas não deve terminar em último, não. Deve terminar no máximo em terceiro mesmo. Acho que deve ser o que acontece, até porque o Bolívar joga em casa. E o Flamengo se complicou muito, cara. Cara, impressionante. O Flamengo não conseguiu jogar. Pô, É em casa? oi? É em Não, o casa esse Bolívar joga jogo? em casa. Oi? Achei que era no. Não, o Achei que era Bolívar no. joga em casa. O Bolívar joga em casa. O Bolívar joga em casa. O Flamengo se complicou muito, assim, o roteiro que a gente via, pô, em 2017, 14, 12, tipo de coisa que, pô, caralho, a gente achava que o Flamengo já tinha superado isso e em algum momento superou, né? Passou muito tempo se classificando para as oitavas e volta a preocupar, né, cara? Assim, são 2 jogos do Flamengo. O Flamengo tem 2 jogos em casa, Milionários e Em casa, né? Bolívar. Eu acho até que não vai precisar ganhar os dois. Eu acho que uma vitória ou um empate serve. Mas assim, a atuação do Flamengo, pô, ruim de novo, assim, tu vê os caras assim, o time com dificuldade de se associar, de tocar a bola, assim, é muito chutão, muito lançamento. é, Acho que, porra, as coisas não funcionaram ontem, tipo assim, não lembro de ninguém que fez um grande jogo ontem, o time mal, assim, assim, para a diferença dos times, né, tipo, eu não gosto de falar tanto de dinheiro, mas assim, o repórter ontem trouxe que a folha do Palestina é 1 milhão, a do Flamengo é 26. Pô, é claro que o dinheiro não entra em campo diretamente, mas, pô, ele tem que influenciar, né, cara? Não tem como, assim. Se pegar o elenco do Flamengo, os jogadores, assim, o Tite tem que fazer os caras jogar mais, mano. Não é possível, cara. De verdade mesmo, cara. Porque, assim, o Flamengo até teve algumas oportunidades ali, uma com o Bruno Henrique, que não dá para Bola na perder. trave, teve bola na trave. Não dá para perder, que o Bruno Henrique perdeu ali, porra, não tem como. Mas, assim, o time, de maneira geral, joga mal, cara. Joga mal, a realidade é essa, não joga mal. E aí, pô, joga mal, mesmo que em algum momento até fosse seguro e tal, em um lance que tu não for, tu pode tomar um gol e perder o jogo, que foi o que aconteceu. Aconteceu. O Flamengo toma um gol, golaço do Cornejo e perde o jogo, e depois entra o Gabigol também num jogo já perdido. Os jogadores mal ontem, o time coletivamente pior ainda. Porra, ontem foi péssimo, cara. Sem brincadeira mesmo. Aí o Wesley ainda tenta arrumar uma briga ali no final, com o time perdendo, assim, inexplicável. Só pro cara deitar no chão e ficar mais tempo. E hoje teve Cara, acho que é protesto no exatamente Galeão. isso, assim, quando você. É o que a gente já tinha falado, acho que há uns 2 ou 3 vídeos aí do Brasileirão. Quando você não cria, você tá muito exposto a. Tudo bem, você é sólido defensivamente, você era seguro, né? Acho que tá, até nisso tá fraquejando um pouco o Flamengo. E, cara, quando você não cria, quando você não faz gol, você. É igual a gente falava bem no início, né? Ah, o Flamengo não toma gol, tá mais perto da vitória. Hoje você vê que o Flamengo, por exemplo, não faz gol, você tá mais longe da vitória. Então, assim, Sim, se você não fizer o gol, realmente um lance ali, um erro, você tá muito condicionado a perder o jogo, empatar, enfim, a o conseguir um resultado posicionamento do De La negativo, né? Cruz também, o posicionamento do De La Cruz no último jogo me incomoda também. Eu acho que ele tá muito avançado, assim. Eu gosto dele um pouco mais de trás, olhando o jogo de frente. Que foi a assistência que ele deu contra o Bragantino, foi assim, né, cara? Olhando o jogo de frente, ele é diferenciado, cara. Acho que ali entre as linhas do adversário, assim, eu acho que ele, não vou dizer comum, porque ele é um cara de muita qualidade, mas assim, eu não acho esse cara todo no posicionamento que ele vem jogando hoje em dia. E o Flamengo precisa melhorar, cara, porque assim, nada indica que sem A melhorar vai situação aí ganhar em ficou casa. ruim pro Flamengo, né?
pô, péssimo, péssimo, assim. Era inimaginável que o Flamengo chegasse com 4 jogos nessa situação, cara. Nessa situação. Em primeiro, já não vai classificar. Assim. O Bolívar não vai perder os 3 e tal. Esquece. É muito difícil, muito difícil. Ah, não, e primeiro, pô, eu acho que esquece, na moral. Não é nem o foco dos flamenguistas. Eu tô preocupado com a classificação. Eu tô preocupado com a classificação. E assim, pô, teve até protesto no E, cara, Galeão num grupo, hoje, né? teoricamente, e num grupo também que, pô, quando saiu aí, a gente falou que o Flamengo era um dos melhores que ficou aí dos brasileiros, cara, assim. Um grupo que era pra ter sido tranquilo, sabe? Ter altitude e tal, mas aí, pô, a altitude serve lá, né? Aqui você tem que fazer os pontos, você tem que ganhar os jogos. Tudo bem, os últimos 2 são em casa, pode ser que vença e, assim, fiquem ali em segundo. O Bolívar deve pontuar mais também, ainda tem 3 jogos. Eu Mas, acho que a assim, preocupação agora não é mais o Bolívar. O Bolívar já foi. A a preocupação preocupação, é por fazer incrível o que seu, eu acho, né? pareça, é o Palestino, cara. Acho que é fazer o seu também, né? E fazer o seu, óbvio. É Porque óbvio. nenhum dos dois vai pontuar aí mais 6 pontos, 5 pontos. Não, é muito difícil. O Palestino ele joga 2 jogos fora de casa, um com o Bolívar, outro contra o Milionários. Então, assim, é difícil eles fazerem. Eu acho até difícil eles conseguirem uma Até vitória. três Assim. é difícil. Eu também acho difícil. Eu acho que no máximo 2 vai a 8. E aí o Flamengo precisaria de uma vitória e um empate, né? Já seria suficiente. Em relação ao Milionários, vamos ver o que vai acontecer hoje, né, cara? Tem jogo hoje, fora de casa. Não acredito que o Milionários vai vencer, mas se vence, começa a complicar, né? Porque vem o Maracanã fechado e tal. É complicado. Vamos ver aí, pô. O Tite tem o jogo agora no Brasileiro contra o Corinthians. Semana que vem já volta na Libertadores em casa contra o Bolívar. E o Flamengo precisa demonstrar tanto resposta em resultado, mas também atuação, cara. O Flamengo tá mal, cara. Tá muito mal, cara. Pô, se tu não sente, não é aquele time que bombardeia o adversário e acaba não entrando. Acho que tem um pouco de culpa dos jogadores. Acho que em termos de. Acho que eles demoram demais para chutar em alguns momentos. Acho que o Pedro teve a oportunidade de tocar ali pro Cebolinha, não tocou. Mas assim, o Flamengo joga muito menos do que deveria jogar, cara. É impressionante. E É aí se Bolívar e complicou, né, cara? Milionários agora. Bolívar e Milionários na Bolívia. Não, não. Os jogos do Flamengo, nessa ordem. Ah, sim, Bolívar e Milionários. Os dois no Maracanã. Do Maracanã. Sim. Eu acho que se conseguir uma vitória e um empate, classifica. Mas dá pra saber, né, cara? Ah, O matematicamente eu Flamengo acho também. se colocou numa posição de não depender mais de si, cara. E aí é complicado demais, né? Sim. Hoje tem alguns jogos aqui, Talheres de Barcelona, vou falar dos brasileiros, né? O Grêmio não vai jogar. São Paulo joga. Botafogo em casa. Palmeiras. Ah, não, não. Milionários e Bolívar não são brasileiros, mas é um jogo importante para o Flamengo. Palmeiras também, que tá bem encaminhado e tal. São Lourenço aqui do grupo do Fluminense. Fluminense Ah, mas colocou aí é fora de amanhã já, né? casa. E The Strongest e Estudiante. Vou puxar aqui a classificação desses grupos aqui, ó. Fluminense em primeiro. Acho que, apesar de ser fora de casa hoje, pode. O Fluminense hoje, se perder, pode terminar fora da zona, né, de classificação. Mas ainda assim tem jogo em casa, então acaba sendo. Não acho uma situação preocupante, não. É amanhã, né, o Flu? Flu amanhã? É verdade, Flu amanhã. Flu amanhã, é verdade, tem razão. Talheres São Paulo. São Paulo joga fora de casa contra o Cobressal, mas acho que mesmo assim tem que vencer, né, cara? Porque Acho que é sim. um time que, pô, pelo visto é o saco de pancada do grupo, né? E mesmo se não vencer, acho que não assusta muito a classificação. Acho que o objetivo do São Paulo é o primeiro lugar. Aqui no grupo do Grêmio não vai ter jogo, não tem muito o que falar, né? Só destruir os Estudiantes. O Botafogo hoje se encontra em último, mas como a gente falou, pode terminar em primeiro. Ah, O Botafogo grupo tem do que Flamengo a gente vencer já hoje. falou. Tem que vencer. E o Palmeiras. E o Palmeiras tem mais um jogo aí, apesar de ser fora de casa, para ampliar a vantagem e caminhar a classificação, né? Atlético deve vir aí para brigar com o melhor pontuador da primeira fase. E o River sempre preocupa, né? Sim. Pô, tem alguns bons grupos aí, né? Para essas 2 últimas rodadas. Alguns já bem claro o que acontece aí, mas Cara, eu acho que é o seguinte: grupo do Flamengo, grupo do Botafogo, o do Grêmio e o do O do Fluminense. Grêmio é foda porque a gente não sabe quando o Grêmio vai fazer esses Exato, jogos, né? exato. Mas assim, em termos de pontuação e o do Infelizmente, claro, Fluminense, das piores condições acho, possíveis. acho que pode complicar, cara. Ah, do Fluminense pode.
Eu acho que um dos quatro pode complicar, ou até os quatro. Acho difícil ser os quatro, mas acho que os quatro têm chance. Agora, River Plate, Atlético Mineiro, Palmeiras e o São Paulo, eu já acho mais difícil. Também acho que esses aí já foram. Então é isso, rapaziada. Muito obrigado aí todo mundo que assistiu. Já deixa o seu like aí, se inscreve no canal, compartilha aí com seus amigos. Como é que tá seu time na Libertadores? Comenta aí pra gente se ele vai Uma classificar, se merda. ele não vai, se ele tá tropeçando. Então é isso, rapaziada. Muito obrigado. Tamo junto. Valeu. Valeu.